E aí, caras! Começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os funcionários que já foram citados na série Harry Potter. Por mais que não tenha nenhuma informação sobre ele, eu vou tentar falar o máximo ali que a J.K. já falou em entrevistas posteriores ou alguma coisa assim. Então se prepara para saber tudo sobre todos os funcionários que já foram citados na obra de J.K. Rowling. Roda a vinheta. Bom, eu vou começar esse vídeo falando sobre todos os professores de defesa contra as artes das trevas que já foram citados. E uma maneira interessante de começar a falar sobre esses professores é falando que, pra quem não sabe, esse cargo de professor de defesa contra as artes das trevas foi amaldiçoado pelo próprio Voldemort. Vamos explicar isso daí. Quando Voldemort terminou a escola, o professor era o professor Dippet. E ele foi pedir emprego pro professor, logo após quando acabou a escola, assim, porque como ele era um órfão, ele não tinha família e ele não queria voltar pro orfanato. E Hogwarts, ele realmente sentia que era a casa dele, então ele queria continuar em Hogwarts como professor, mas o professor Dippet não deixou, falou que ele era muito novo, falou que não rolava. Um tempo depois ele voltou a Hogwarts, dessa vez o diretor era o Dumbledore, mas ele já voltou completamente diferente, ele já tava com umas feições mais estranhas, já tava branco, já tava com o olho mais ou menos vermelho, tava realmente bem estranho, e o Dumbledore percebeu na hora que ele tinha virado um cara muito adepto das trevas e definitivamente não deixou ele virar professor. Com isso, a partir do momento que Voldemort virou as costas para o Dumbledore, o cargo ficou amaldiçoado e nenhum professor durou mais de um ano lecionando em Hogwarts. Quando eu digo que ele não durou mais de um ano, eu não quero dizer que ele morreu ou que, sei lá, que ele explodiu, mas ele simplesmente parava de lecionar, seja por qualquer coisa, seja por perca de memória, como foi com Gilderoy Lockhart, seja como morte, seja como qualquer coisa, beleza? Então vamos aí falar um pouco sobre esses professores. O primeiro professor de defesa contra as artes das trevas que a gente tem ciência é o Quirinus Quirrell, é o nosso querido professor Quirrell lá que tinha o Voldemort atrás da cabeça e tudo mais, né? Ele foi professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts em 1991, mas é interessante falar que antes dele ser professor de defesa contra as artes das trevas, ele era professor de estudo dos trouxas, beleza? Durante uma viagem aí do professor pelo mundo, ele acaba conhecendo o Lord Voldemort, nosso querido Voldemort, e Voldemort faz umas ofertas pra ele, aí ele fica tentado por essas ofertas e acaba retornando à Inglaterra com o Voldemort no braço ou em algum lugar, mas não era na cabeça, beleza? Eu já vou explicar por que não era na cabeça. Interessante falar também que é por acaso que ele acaba pegando o cargo de defesa contra as artes das trevas, beleza? Porque, tipo, imagina lá ele dando aula de estudo dos trouxas com o Voldemort atrás na cabeça. Eu acho que o Voldemort não ia gostar muito de ouvir o que ele falava, não. Agora vamos explicar esse negócio aí que eu falei do Voldemort parar atrás da cabeça dele. Quando ele volta pra Inglaterra com o Voldemort, ele não volta com o Voldemort atrás da cabeça, ele volta com o Voldemort, sei lá se era o Voldemort nenezinho ali, ou se era a alma do Voldemort, não sei o que é, a J.K. nunca falou, mas o Voldemort só vai pra trás da cabeça do Quirrell após o Quirrell falhar na tentativa de roubo da Pedra Filosofal. A partir dessa tentativa falha de roubo, Voldemort quer vigiar seu súdito mais de perto e é assim que ele vai pra trás. Aquele turbante roxo ele só começa a usar quando o Voldemort vai pra trás da cabeça dele, e sempre que as pessoas perguntam por que ele tá usando aquilo, ele responde que foi o presente de um príncipe africano por ter ajudado esse príncipe a derrotar um zumbi, beleza? O professor de 1992 de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts é o nosso querido Gilderoy Lockhart. Ordem de Merlin, terceira classe. Membro honorário da Liga de Defesa contra as Forças do Mal e vencedor do prêmio do sorriso mais atraente da revista Semanário das Bruxas 5 vezes seguida. Nosso querido professor teve inúmeros livros publicados, tinha inúmeras fãs, incríveis feitos e tudo tal, mas a gente sabe que na verdade ele era um bosta. Todos os super conhecimentos que ele tinha aí sobre o mundo da magia, na verdade, eram falsos. Mas o que ele realmente manjava, meu amigo, esse cara manjava de feitiço da memória. E eram com esses feitiços da memória que ele usava aí nos bruxos realmente fodões da época. Ele usava esses feitiços da memória pra fazer eles esquecerem esse feito. E sendo assim, ele roubava esses feitos pro próprio Gilderoy. E foi assim que ele escreveu os livros aí, contando todos os seus feitos no mundo da magia e tudo e tal, fodalhão do caralho e etc. Por ele se achar um cara muito bonitão assim e tal, ele era muito metido, e a sua aparência era muito importante. E a gente pode relacionar aí esse fato dele ser muito metido e tal com ele não ter recebido nenhuma visita lá no Hospital St. Mungus depois que ele perdeu a memória. Ninguém visitava ele, você tem noção do que é isso? Os únicos personagens até agora que a J.K. confirmou que foram baseados em pessoas reais, não tipo nome, aparência, tudo e tal, mas realmente personalidade, foram o Gilderoy e a Umbridge. De acordo com a J.K., esse cara baseado era um cara muito mentiroso mentiroso, pior até que o próprio Gilderoy, e ela deixou muito claro que não foi o seu primeiro marido, porque, pra quem não sabe, o primeiro marido da J.K. foi um baita de um pau no cu aí. E uma coisa
coisa muito importante, mas muito importante mesmo, que eu preciso falar aqui pra vocês do Guido Lockhart, vocês não podem esquecer nunca, pro resto das suas vidas, sério, vocês estão prestando atenção no que eu vou falar agora? Não esqueçam disso nunca, por favor, tá? Eu vou revelar isso aqui agora em primeira mão, ninguém sabe, não esqueçam disso, beleza? A cor favorita dele é lilás. O terceiro professor de defesa contra as das trevas que eu vou contar pra vocês é o nosso querido Remo John Lupin, nosso querido lobisomem aí, marido da Tonks, nosso parça, amigo do Thiago, é isso aí, é nóis, cara, muito gente boa. Pra quem não sabe, o Remo acabou virando lobisomem porque quando ele era pequeno, o pai dele ofendeu o lobo Greyback, pra quem não sabe, o Fenrir Greyback lá, o fodalhão, o lobisomem, que começa a ter maior destaque aí em Enigma do Príncipe. Ele mordeu o Lupin aí como forma de vingança pelo pai dele ter ofendido ele, então uma parada foda assim, tá ligado? O Lupin é lobisomem desde criança, toda lua cheia ele infelizmente se transforma num lobisomem aí, como a gente já sabe. Uma coisa muito legal de se contar também é que ele era um dos marotos, junto com o Thiago, o Sirius e o Pedro, e inclusive aqui revelo em primeira mão pra vocês que vou fazer um vídeo sobre os marotos aqui no canal em breve, não percam. Uma coisa muito legal de se falar também é que o Salgueiro Lutador foi plantado em Hogwarts exatamente no ano que o Lupin foi pra Hogwarts pela primeira vez, beleza? Lá com 11 anos. E o túnel construído ao longo do Salgueiro Lutador que levava a Casa dos Gritos também foi feito só por causa dele. O Dumbledore implementou aí o Salgueiro Lutador e esse túnel em Hogwarts justamente pro Lupin poder se transformar sozinho lá e ir pra Casa dos Gritos. E é por isso que todo mundo acha que a Casa dos Gritos é um lugar mal assombrado, porque elas ouviam muitos gritos e tudo e tal, mas na verdade era só o Lupin em forma de lobisomem lá na casa se debatendo e se machucando e tudo mais, beleza? Outra coisa também legal de se falar é que ele não queria ficar com a Tonks por causa dos riscos, ele tinha medo, pô, ele era um lobisomem e tal, não posso pegar uma mulher porque eu sou lobisomem, é complicado, puxa vida, mas no fim ele acaba percebendo que ela ama muito ele e que ele também gosta dela, então eles acabam se casando e tem o nosso querido Ted Lupin, que não vira um lobisomem, mas que sim vira um animal, não, um metamorfômago, um dos dois, que é o que a Tonks é, né, lá pode mudar a corzinha do cabelo e tudo mais. E também uma coisa interessante de se falar que não é mencionado nos filmes, somente nos livros, que o Harry é o padrinho, caralho. Que o Harry é o padrinho do Ted Lupin, beleza? Muito legal isso daí. O próximo professor eu não sabia muito bem o que falar. Eu não sabia se eu falava do Moody ou se eu falava do Bartol Crouch. Mas, teoricamente, o Moody nunca foi professor do Harry. Então eu vou falar sobre o Bartol Crouch como forma de Moody. Vai ser meio que uma mescla dos dois. Vocês vão entender, beleza? Bartol Crouch Jr., pra quem não sabe, foi o torturador do Frank da Alice Longbottom, juntamente com a Bellatrix e seu marido, Rodolfo Lestrange. Frank e Alice Longbottom são os pais do Neville, pra quem não sabe, beleza? Ele foi entregue ao ministério pelo Igor Karkaroff, lá, o diretor de Durmstrang, pra quem não sabe, sim, ele também era um comensal da morte. Isso é falado em Cálice de Fogo, né? Agora deixa eu explicar pra vocês como que ele fugiu de Azkaban. Por que lá em Prisioneiro de Azkaban sempre falam que o Sirius foi o primeiro cara a conseguir fugir de Azkaban e tal? É porque, na verdade, não sabiam que o Bartol Crouch tinha fugido, beleza? A mãe do Bartol tava muito doente e ela ficou mais doente ainda logo após que o Bartol foi preso. Como ela já tava doente, como ela já não tinha mais filho porque ele tava preso, ela falou, quer saber, ó, foda-se, eu vou morrer no lugar do meu filho aí, eu não tenho mais razões pra viver, vou morrer. E é isso aí. O que ela fez então? Um dia ela foi visitar o filho dela, tomou uma poção parissuco, trocou de lugar com ele, então ela acabou sendo presa e ele saiu em forma da mãe dele. Os dementadores não perceberam porque ela tava muito doente, muito mal na época, então não perceberam que trocou de pessoa, porque né, o dementador percebe a felicidade das pessoas e tal. Felicidade não, né? Mais a tristeza do que a felicidade. E foi assim que ele fugiu de Azkaban. O Bartol Crouch Jr. foi dado como morto, mas na verdade quem morreu foi a mãe dele, beleza? Foi o próprio Voldemort que bolou o plano aí do Bartol Crouch virar o Moody. Virar não, né? Tomar a poção Polissuco e assumir a forma do Moody e dar aula lá de defesa contra a raça das trevas no Cálice de Fogo. As aulas dele eram muito doidas, mas todo mundo sabia que o Moody já tava virando um pouco maluco, porque ele combateu tantos bruxos das trevas que ele acabou ficando noiado, sabe? Tipo, ele via, sei lá, um gambá se mexendo e achava que era um bruxo das trevas, tá ligado? Então ele era tão noiado que as pessoas nem chegaram a desconfiar que realmente não era o Moody, sabe? Nem o próprio Dumbledore desconfiou, cara. Então, pra tu ter noção de como o Bartolomeu Crouch Jr. fez um papel muito foda aí na pele do Moody, beleza? Após ser descoberto que ele não era o Moody, e sim o Bartol, ele levou aí o famoso beijo do Dementador e acabou perdendo a sua alma. Não se tem muitas informações sobre como era a vida dele após isso, mas ele tava vivo, só que sem alma. Então tu imagina quão foda é isso. Por isso que Hermione fala em Prisioneiro de Azkaban que ter a alma sugada é pior do que morrer. Porque imagina, tu vive assim, ó.
É foda, né? O próximo professor, na verdade, é uma professora e é a Dolores Umbridge, nossa querida sapa velha filha da puta. Antes de ser professora em Hogwarts, ela era subsecretária sênior do ministro, que no caso é nosso querido Cornélio Fudge, um baita de um filho da puta também. Assim como Fudge, ela era totalmente ligada aí à política bruxa, e assim como ele também, ela não acreditava que existia mal algum, por isso que, como professora, ela não fazia com que os alunos aprendessem feitiços defensivos e tudo mais, porque ela simplesmente achava que não existia mal algum pra eles se defenderem, e acabou tomando no cu, né? Como quase todo bom Sonserino, ela era muito ligada aí a essa parada de sangue puro, sangue ruim e tudo mais. Mas o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, ela era filha de mãe trouxa e o irmão dela era um aborto. Então, cara, se o pessoal lá no Ministério descobrisse isso, ela ia ser muito zoada, velho. E uma coisa interessante também é que em 2007, num chat da Bloomsbury, que pra quem não sabe é a editora oficial aí de Harry Potter na Grã-Bretanha, né? Ela revelou um pouco sobre o presente da Umbridge. Ela foi presa, interrogada e condenada pelos seus crimes aí contra os nascidos trouxas. Bem feito, né? Em 1996, o professor de defesa contra a raça das trevas foi o nosso querido Severo Snape, mas eu vou falar dele quando for pra falar de poções, beleza? Daqui a pouco eu falo sobre ele então. Em 1997, quando o Snape era diretor, a aula de defesa contra a raça das trevas mudou pra apenas artes das trevas, e o professor era o Amico Carroll, irmão aí da Aleto Carroll, que acabou virando a professora de estudo dos trouxas. Uma das poucas coisas que a gente sabe sobre essa terrível aula de artes das trevas aí é que os alunos mais velhos eram obrigados a praticar as maldições imperdoáveis nos alunos mais novos. É por isso que o Neville e o Simas e todo mundo da Grifinória ali tá todo fudido lá em Harry Potter e as Relíquias da Morte, porque eles se negavam a praticar essas maldições imperdoáveis e as consequências eram bastante severas. Finalmente terminei o de defesa contra a raça das trevas. É muito professor, né, cara? Agora vai começar a diminuir um pouco, beleza? Vamos falar um pouco sobre os professores de feitiços. Aliás, só sobre um professor de feitiços, porque a gente não tem conhecimento de nenhum outro professor aí antes do nosso querido Filius Flitwick, o anãozinho. E na verdade nos livros não é nem um pouco anãozinho, ele é só descrito como um homem muito baixo, mas o pessoal do filme acabou cagando aí, fazendo ele ser um anão. Não tem preconceito nenhum contra anão, é óbvio, mas eles acabaram cagando no personagem. A própria J.K. falou que não imaginava o Flitwick sendo um cara tão baixinho assim, ele só imaginava ele sendo um cara de estatura baixa, sabe? Tipo eu, tenho 1,69, só que ele era bem mais baixo que eu. Mas ele não era realmente um anão, beleza? Só pra ficar claro aí. O que a gente pode falar sobre o importante dele aí é que, como aluno, ele era um estudante modelo, assim, tipo Hermione, e como professor não foi diferente. Ele era um professor muito foda mesmo. Ele era diretor da Casa Corvinal também, ok? Sobre transfiguração eu vou falar um pouco agora sobre a Minerva McGonagall, beleza? E sobre o Dumbledore. Sim, pra quem não sabe, o Dumbledore era professor de transfiguração antes de ser diretor. Eu vou falar do Dumbledore só lá quando eu for falar sobre os diretores de Hogwarts, beleza? Não vou ficar falando dele aqui agora porque não é muito relevante, ok? Então, sobre a nossa querida Minerva McGonagall, diretora da Grifinória, parça do Harry, como um biscoito Harry e tudo mais, o que a gente tem pra falar sobre ela? Ela é uma puta de uma ótima professora, assim como ela foi uma puta de uma ótima estudante também. Sério, ela é realmente muito foda. O que a gente pode falar sobre ela? A gente sabe que ela é um animago, né? Aquele gatinho que ela se transforma, que inclusive tem a marca dos olhos dela. Isso é muito legal. E uma coisa bastante interessante se falar aí, que não é o Ministério da Magia que descobre quando uma criança bruxa nasce. Existe uma pena mágica em Hogwarts que toda vez que uma criança com sangue bruxo nasce, pode ser 1% de sangue bruxo, se ela nasce, o nome dela vai ser escrita numa pena mágica, num pergaminho gigante de Hogwarts. E quando essa criança completa 11 anos, a Minerva escreve uma cartinha pra ela dizendo que ela tem uma vaga. Legal, né? Um papel bastante importante aí da Minerva, hein? Como vice-diretora. Às vezes a gente acha, vice-diretora não faz porra nenhuma, mas sim, ela faz esse puta trampo aí, que é escrever essas cartas. Não sei se ela escreve tudo à mão, não deve ser, né? Porque senão ia ser um puta de um trampo. Falando agora sobre poções, vou falar primeiro sobre o nosso amigo Horácio Slughorn, depois eu falo do Snape. Deu aula para alunos muito famosos como a mãe do Harry, Bellatrix, Tom Riddle e grande parte da maioria do que viriam a ser os Comensais da Morte posteriormente, que é uma parada bem tensa. Uma coisa bastante interessante de se falar também é que duas de suas alunas preferidas eram a Lilian e a Hermione, e as duas são nascidas trouxas, hein? E ele, sendo Sonserino, não tinha preconceito nenhum, ele realmente gostava muito delas, o que torna ele um Sonserino muito fofão aí, igual a não sei qual mais outro Sonserino fofão que existe na série. Ele deu aula em Hogwarts aí por muito tempo, mas por volta dos anos 80 ele saiu, mas pra quem não sabe, lá em 1996 ele voltou aí pra lecionar poções, sempre lecionou poções em Hogwarts, beleza? E ele é um mestre das poções muito foda, sério, ele é muito bom mesmo, um preparador de poções excepcional. Uma coisa importante que a gente tem pra falar aí também é que infelizmente mesmo, foi ele que deu a informação crucial aí pro Voldemort, que fez o Voldemort se afeiçoar aí às Horcruxes e a criar as Horcruxes e
Isso é muito triste, porque o Slughorn era um cara muito bom, muito fofão mesmo, mas infelizmente ele que acabou basicamente fazendo o Voldemort criar as Horcruxes. Isso é muito triste. E vamos falar aí agora sobre o nosso querido Ranhoso, também conhecido como Snape, ou o contrário. Tudo que tu precisa saber do Snape tá escrito nos livros. Quer saber sobre o Snape? Lê os livros. É uma puta de uma história do caralho. Se tu nunca leu nenhum livro de Harry Potter e acha que eu tô falando que o Snape é um puta do personagem foda, tem uma história muito bem construída mesmo. É um dos personagens, tipo, mais fodas da literatura inteira, cara. A J.K. trabalhou muito bem em cima do Snape. Tu quer saber tudo sobre ele? Leia os livros. Aqui eu vou contar só coisas vagas. Quer saber tudo? Lê os livros, cara. Tu não vai se arrepender. Em Enigma do Príncipe, aquele livro que Harry encontra, né, e é do Príncipe Mestiço, era de ninguém menos que o nosso querido Snape. E, cara, pelo livro a gente já consegue ver que ele era um puta de um preparador de poções muito foda. Não só um preparador de poções, né, mas um ótimo criador de feitiços também. Ele que inventa o Levicorpus, ele que inventa o Sectum Sempra, ele inventa vários feitiços aí. E um feitiço muito interessante aí que o Snape também criou, que não é citado nenhuma vez nos filmes, mas apenas nos livros, é um feitiço que a Hermione, o Harry e o Rony usam bastante aí na sua jornada em busca das Horcruxes e tal. É um feitiço que se chama Abafiato. E o que é esse Abafiato? Tu solta o Abafiato na pessoa e ela apenas não consegue mais ouvir a tua conversa. Vamos supor, tá eu e meu brother aqui conversando, eu solto o Abafiato na minha mãe e ela para de ouvir o que eu e essa pessoa tá conversando. A minha mãe só ouviria tipo um zunido assim no ouvido, sabe? Tipo um zzz. Ela não conseguiria ouvir a conversa. E a Hermione sempre usa esse feitiço aí junto lá do Protego Totalo, Fianto Duri, Protego Maximo. Ela usa lá pra proteger a barraca e proteger os lugares que eles estão lá. Ela sempre usa o Abafiato também. Muito foda. E agora eu vou ler um trecho aqui que a J.K. Rowling deu numa entrevista que eu compartilho muito. Essa mulher é muito foda, né? Eu vou ler aqui pra você. Embora ele tenha sido imensamente corajoso, J.K. Rowling não vê Snape como um herói por ele ter sido valentão e malvado. Cara, eu concordo perfeitamente com isso. Todo mundo paga muito pau pro Snape por toda a história dele e tal, por ele ter amado a Lilian e ter cuidado do Harry e tal, mas eu continuo achando ele filho da puta. Cara, se tu já leu os livros, tu sabe do que eu tô falando. Ele é muito filho da puta, velho. Toda hora ele zoa o Harry, ele faz cagada com o Rony, a Hermione, todo mundo. Ele é muito filho da puta. Ele fica dando moral pros alunos da Sonserina e tirando moral dos outros alunos. Sério, isso eu acho uma puta de uma desgraça, assim. Ele leva muito o passado em consideração. Eu sei que ele teve um passado de bosta. Tipo, ele viu a mulher que ele mais ama casando com o cara que ele mais odiou. Isso é muito triste, mas, porra, guardar rancor o resto da vida. Tipo, caralho, velho. Para de ser assim, sério, por favor. Mas tirando isso, eu sei que ele é um puta de um personagem foda, que tem uma história do caralho aí. E a J.K. mandou muito bem criando esse personagem, que é o nosso querido Severus Snape. Galera, essa foi a parte 1 então do vídeo sobre todos os funcionários de Hogwarts. Eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque senão ele vai ficar muito longo e as pessoas geralmente não gostam de vídeos muito longos. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreve no canal também, mostra pros seus amigos se sejam fãs de Harry Potter, me segue aí no Twitter, curte a página do canal lá no Facebook, eu sempre deixo o link na descrição. Então a gente se vê na segunda parte, valeu, é nóis!